Eu quero convidar você, a partir desse momento, a junto conosco, refletirmos um pouco mais sobre o sacramento da reconciliação. E é claro que o nosso objetivo é dar algumas orientações práticas para que nós possamos ter, na nossa busca de Deus, na busca do sacramento, uma frutuosa confissão. Às vezes perguntamos por que confessar, como confessar e até mesmo o que é a confissão. Então hoje nós iremos dar um sentido maior, um valor maior sobre a grandeza desse sacramento. O Catecismo da Igreja Católica nos fala que Cristo instituiu o sacramento da penitência para que todos os membros da sua igreja, antes de tudo para aqueles que depois do batismo cometeram o pecado grave e com isso perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. Então o sacramento é essa volta na comunhão com Deus. E é claro que quanto mais prepararmos espiritualmente, mais teremos uma confissão que trará como fruto a cura, a força. Alguém disse assim, como não se pode ficar um animal morto dentro de uma casa, não se pode conviver com o pecado na alma. Então nós nunca podemos deixar para amanhã a confissão. Nós não sabemos se teremos essa graça para amanhã. E a confissão, ela nos ajuda nessa luta contra o pecado, das nossas tendências. E é claro, é também cura e nos dá a possibilidade de progredirmos na vida do Espírito. Eu me lembro agora o que nos falava João Paulo II, que os consultórios dos psiquiatras estão lotados porque os confessionários estão vazios. Então Jesus nos chama a experimentar seu amor, sua misericórdia, sua graça no sacramento da reconciliação. Eu quero continuar trazendo agora algumas ignorâncias que nós temos e até justificativas sobre o sacramento da reconciliação. Nós sabemos que a base teológica do sacramento está lá em João 20, quando Jesus deu autoridade aos discípulos, dizendo: a paz esteja com vocês. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então Jesus designa, lá em João 20, 22, os apóstolos, os discípulos, a perdoarem em nome dele. E às vezes a gente diz, eu confesso-me diretamente com Deus. Eu não preciso de confessar-me. Eu não tenho pecado. Ou às vezes até diz, um dia o padre me xingou. O padre também é pecador. Mas o padre é humano. E o padre também, você sabe, ele se confessa. Um outro aspecto é, às vezes, a gente colocar limite no perdão de Deus. Então, hoje, nós precisamos, pela nossa fé, pela obediência à palavra, à igreja, não contestarmos a palavra de Deus e o próprio Cristo que nos deixou esse sacramento. Foi o próprio Jesus que instituiu o sacramento da reconciliação. Para entendermos bem o sacramento da reconciliação, é bom perguntarmos: quem sou eu? Quem é Deus? Gênesis 1:26 diz: nós somos a imagem de Deus. Paulo nos lembra, somos templos do Espírito Santo, filhos amados de Deus. Mas somos humanos, somos frágeis, somos criaturas pecadoras. Por isso necessitamos desse Deus que é amor, que é criador, que é paciência, que é misericórdia. O que é pecado? Antes de mais nada, nós temos que ver o pecado como a raiz de todos os males. A ofensa, a desobediência a Deus. O pecado como ofensa e desobediência a Deus. É viver a nossa vida de forma egoísta, andar contra as vontades de Deus. E poderíamos dizer que o pecado ele enfraquece a nós e o amor que existe em nós. É como uma cárie, que se nós não cuidarmos, ela vai aumentando, nos traz dores e nos leva até perder o dente. Alguém disse um dia que o pecado também é como a gripe. Quando a gente está gripado, a mesma comida, ela perde o sabor. São Paulo nos lembra que o salário do pecado é morte. E nós não queremos a morte, nós queremos a vida.
Nós queremos Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então a confissão, como todo sacramento, é esse sinal sensível e eficaz da graça de Deus, deixado por Jesus. Então o sacramento da confissão, da reconciliação, não foi criado pela igreja. A igreja confirmou esse sacramento. Então a confissão é essa volta, esse retomar a nossa origem, que é a Trindade Santa. É força, é auxílio para nós caminharmos com Deus, para a nossa santificação. E poderíamos até dizer que é esse remédio contra o pecado. Padre, eu me confesso e torno a cair, mas você vai estar mais forte para você levantar. Então, todos os sacramentos é a graça de Deus em nós. O batismo, a Eucaristia, a crisma, o matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos e também o sacramento da reconciliação. Inclusive, a igreja chama tanto o sacramento da reconciliação como o sacramento da unção dos enfermos de sacramento de cura. Então, confessar é voltar para Jesus. E não confessar é ir distanciando. Lembra lá da árvore e os ramos? Se o ramo vai afastando do tronco, ele vai secando, ele vai morrendo. Então é esse encontro, ou poderíamos dizer também esse reencontro com a misericórdia de Deus, que nos traz paz, conosco mesmo, com o outro e com Deus. Você se lembra o que aconteceu com o filho pródigo, com Adão, com Eva. Eles perderam essa graça, perderam essa paz, a comunhão, e até correram, afastaram de Deus. E eu me lembro agora de uma frase que um dia eu ouvi: nada paga uma alma em paz. Então o sacramento nos dá essa graça de estar em paz conosco, com os irmãos e com Deus. Mas o que não é confessar? Isso é importante nós sabermos. Confessar, às vezes, temos uma compreensão errada e achamos que é contar coisas boas ao Padre. É ir tirarmos dúvidas de fé, às vezes até falar do pecado dos outros. Quantas vezes, às vezes, caímos nessa tentação? Ou às vezes um desabafo de queixas, que talvez seria até mais viável diante de um profissional, de um psicólogo. E às vezes dizer ao Padre que não tem o pecado. Corremos até esse risco. Não teria sentido, então, estar ali se não temos pecado. E Jesus nos lembra, lá em João 8,7, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas como confessar? Quais as condições para uma boa confissão? O que é necessário para uma boa confissão? A primeira coisa, estar contrito, estar com a dor na alma, detestar o pecado cometido. Eu me confesso porque eu estou arrependido. E há sempre um caminho melhor para se trilhar para uma boa confissão. Primeira coisa, invocarmos o Espírito Santo pela oração. Estarmos na presença de Deus. Ó Espírito Santo, dai-me a graça da vida, do arrependimento, que brote em mim um profundo desejo de uma vida nova. É claro que a confissão é acusar, é dizer o pecado como foi, de forma objetiva e clara. E para isso, precisamos do que a igreja sempre nos propôs, do exame de consciência, que deve ser uma prática diária. E ali, à luz do Espírito, perguntarmos: quais os meus pecados? Porque o exame de consciência ele vai nos revelar, à luz da palavra, os nossos pecados. O homem tem uma alma a salvar, o pecado a evitar, o inferno a temer, os mandamentos de Deus a observar, os santos sacramentos a receber e as orações a fazer. Esta é a única forma de chegarmos a Deus. E o exame de consciência nos ajuda. Perguntarmos: que lugar Deus ocupa em minha vida? Eu tenho escandalizado a mim, as pessoas? Tenho sido honesto nos meus negócios? Eu guardo em mim ódio, ressentimentos?
mágoas? O que tenho feito fora da vontade de Deus? Como que eu estou comigo, com o outro, com Deus? De forma bem concreta, olhando o que está em torno de mim, quais são meus pecados de omissão, de egoísmo, de injustiças, prepotência? Eu tenho guardado os mandamentos de Deus? Eu tenho refletido sobre os pecados capitais? São Jerônimo nos diz: se o doente insistir em esconder do seu médico sua doença, como o médico poderá curá-lo? Eu posso perguntar também no meu exame de consciência: o que mais me atrapalha ser uma pessoa de Deus? Que obstáculos existem para que eu possa ser de Deus? E aí lembrar que foi isso que fez o filho pródigo, foi isso que fez Santo Agostinho, Paulo de Tarso. A luz da palavra, a luz da graça e do Espírito, dizer como filho pródigo: eu vou voltar para os braços do Pai. É importante também termos na confissão o propósito, que é esse querer a vida nova. Pedir a graça do arrependimento. E para isso, mesmo pós a confissão, está sempre evitando as ocasiões de pecado. As companhias de pessoas que me empurram para longe de Deus, ambientes. Então esse propósito interior decidido, convicto, de não querer, não buscar o pecado. A penitência. O pecado, ele é perdoado, mas fica em nós, persiste em nós, penetra em nós a desordem, e nós precisamos, na perseverança, na busca da graça, buscar a reparação desse pecado. Por isso que o confessor nos dá a penitência, às vezes em forma de oferta, de oração, de reconciliação com aquela pessoa ofendida. Então é importante também valorizarmos e entendermos essa atitude de penitência no sacramento da reconciliação. Quando confessar? Eu quero te perguntar: quando você toma banho? Quando você escova? Todo dia. Então eu confesso-me sempre que precisar. Eu lembro que minha mãe sempre dizia: a panela de leite, se não for lavada sempre, ela vai ficando cada vez mais suja. Quando eu ofendo um amigo, eu fico inquieto até não me reconciliar com ele. Por quê? Porque eu não quero perder a sua amizade. Então eu me confesso sempre que for necessário. A igreja nos pede que pelo menos uma vez ao ano. Mas se o sacramento da reconciliação é o sacramento da cura, da libertação, quanto mais eu me confessar-me, mais curado, mais forte para o seguimento a Jesus eu vou estar. Quais os verdadeiros frutos do sacramento da reconciliação? O mais importante é que eu estarei reconciliando com Deus, comigo e com o outro, com a igreja. E é claro que como consequência surge a paz interior, a força, a serenidade, o consolo. Podemos dizer, uma verdadeira ressurreição espiritual. Como considerações finais, no Catecismo da Igreja Católica, no número 1488, a Igreja nos fala: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a Igreja e para o mundo inteiro. O pecado é uma falta contra a razão, contra a verdade, contra a consciência reta. É uma falta de amor verdadeiro para com Deus e com o próximo. Então, o perdão de Deus supera os nossos pecados. E o amor cobre uma multidão de pecados. Nos fala São Pedro em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Então, sempre que nós confessarmos, é importante ter
esse desejo de continuar na graça de Deus. Em outras palavras, não é porque eu me confessei que está tudo resolvido. Quem perdoa é Deus. O padre ele é instrumento. A igreja pede-me sempre para buscar essa graça. Mas a confissão, ela não é como uma máquina que lava roupa. Eu sujo e lavo. Eu sujo e lavo. O mais importante é buscar o sacramento da reconciliação nessa atitude de vida nova, de conversão. Então, quanto mais eu me confesso, mais eu vou pensando, falando, agindo a modo de Deus. Eu me torno mais íntimo de Deus, mais discípulo do bem. É importante sempre reconhecermos a bondade de Deus, deixar ser amados por Ele, perdoado por Ele, mas ter claro para mim que eu preciso dessa humildade. E Santo Agostinho nos lembra que a humildade é a honesta confissão dos nossos pecados. Então, dar esse sentido, dar esse valor, sempre ao iniciar a confissão, iniciar com o sinal da cruz, encerrando a confissão, agradecer na pessoa do sacerdote a Deus por aquela graça, por aquele encontro com a misericórdia de Deus. Ficar ali um pouco, se você se confessou na igreja, fazendo sua oração, seu ato de contrição, que a igreja também nos ensina. Meu Deus, meu Jesus crucificado por minha culpa, estou muito arrependido de ter pecado, pois ofendi a vós, que sois tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, mas perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Amém. Então, ter esse propósito, esse desejo. E espere sempre o confessor, o padre, te dar a absolvição, ou o bispo, porque quem confessa ou é o padre ou é o bispo, pelo sacramento da ordem. Então espere sempre a absolvição dos pecados, onde o padre diz: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o penitente responde: Amém. E meditar alguns textos antes do sacramento da reconciliação é importante. E eu quero deixar aqui para você alguns. Romanos 6, 23, Gálatas 5, 19 a 21, Romanos 1, de 29 a 31, o Salmo 50, o Salmo 130, o Evangelho de São Lucas, tem lá lindas parábolas sobre a misericórdia, Lucas 15, Marcos 10, 19, a primeira carta de São João, no capítulo 2, versículos de 1 a 2, primeira carta de São João, capítulo 1, de 8 a 9, e tantos outros textos que nós temos, que nos prepara bem para uma frutuosa confissão. Maria, minha querida e terna Mãe, colocai vossa mão sobre minha cabeça. Guardai minha mente, coração e sentidos, para que eu não cometa o pecado. Santificai meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, para que eu possa agradar a vós e ao vosso Jesus e meu Deus, e assim possa partilhar da vossa felicidade no céu. Jesus e Maria, dai-me a vossa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.